Você já percebeu que quanto mais você tenta lutar contra a crise do pânico, quanto mais você quer que ela para, mais você tem crises? Mais fortes elas ficam, mais vezes elas aparecem. E parece que mais forte. Tem gente que fala assim: eu tive uma crise de pânico ontem, foi mais forte de todas. Agora eu tô tendo umas muito piores. Piores no sentido de durar mais tempo, no sentido de ser mais intensas. E parece que quanto mais você faz coisas para não ter, eu vou fazer yoga porque eu fiquei sabendo que se eu fizer vai ser bom. Vou fazer exercício físico porque não tem mais crise de pânico. Eu vou. Tudo que te ensinam você começa a fazer para não ter crise do pânico, mais piora. Existe mais piora? Sim. Boa noite, eu estou ao vivo no YouTube, tá? A Edjane já entrou lá. E vocês aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Já vou entrar aqui. Então, hoje eu vou falar para você que não adianta, não adianta, ou não resolve, não é a solução. Você aprender técnicas novas, terapias novas, medicação nova, reza nova, mandinga, tudo que as pessoas chamam para curar a crise do pânico, para parar a crise do pânico. Então quer dizer o que, Adriana? O que você quer dizer? Que eu vou ficar o resto da minha vida com crise de pânico? Que eu vou ter isso para sempre? Eu vi um comentário de uma mulher falando assim: uma vez que a gente tem isso, nunca mais a gente é a mesma. Eu nunca mais consegui sarar. Eu nunca mais resolvi. Mas, na verdade, eu vou explicar e mostrar pra você. Ah, não, peraí. Aplicativo. Que você lutar contra. Pode ir escrevendo que eu tô vendo vocês online, tá? Lutar contra é exatamente o problema. O transtorno, ele se torna um transtorno assim que você começa a travar uma guerra contra a sua crise de pânico. Porque crises de pânico é um sistema natural do corpo que todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm um pânico quando elas têm medo de uma coisa muito forte. Só que a diferença está entre as que acabam carregando isso como um transtorno porque elas têm medo das reações que o corpo dela está dando e as que superam, gostam e até buscam ter isso. Porque isso é uma descarga, crise de pânico é uma descarga de adrenalina no seu corpo e cortisol, aonde você tem sintomas físicos que são gerados da mesma forma quando uma pessoa sobe sobe as montanhas russas, pula de edifícios, pula de paraquedas, tem exercício de adrenalina muito intenso. Adrenalina não. Não é exercício de adrenalina, é exercício que gera adrenalina, que libera adrenalina. Eu tenho sempre crises, mas o problema a gente está falando aqui agora não é as crises, tá? O problema não é o sintoma, não é a crise. É o porquê você tem medo disso. Olha, consegui resumir. Por que você tem medo disso? Porque você tem medo do seu coração disparar. Por que você tem medo quando você tem falta de ar? Por que você tem medo quando você começa a tremer? Me fala aqui nessa live quais são os sintomas. Eu tenho muito medo. Medo de quê? Medo é uma emoção, mas ele precisa de uma justificativa. Não sei de quê? Isso não existe. Você tem que saber de quê. Isso não existe. Eu não sei de quê, sabe? Talvez você não consiga encontrar nomes, palavras no momento, mas se você analisar, se você perguntar para si mesma, o seu subconsciente vai trazer a resposta e vai te dizer: olha, o nosso medo é de tá. Vai aparecer. É medo do coração disparar e isso ser um infarto. É medo da cabeça doer e isso ser um AVC. É medo de verificar a pressão arterial e isso ser uma hipertensão, a pressão está alta e por causa disso eu tenho um infarto ou uma AVC e morrer. O medo, talvez o final, seja medo de morrer. Mas você tem que investigar este medo. Eu não sei o real motivo, sabe? Sabe por que você sabe, Renata? Porque quando você gerou no seu corpo a emoção do medo, ela foi por causa de alguma coisa. Foi um pensamento,
um pensamento catastrófico, um pensamento e uma visualização. Você visualizou uma situação. Às vezes nós sentimos medo até mesmo do que nós ouvimos ou enxergamos, do tipo assim, um filme de terror, você fica com medo. Ele é real? Não. A televisão vai te machucar? O monstro que tá lá, igual agora foi Halloween, né? Sexta-feira, dia 31. Um monte de gente comemorou o Halloween. O Halloween é terror, é morte, é trevas, é bicho, é assombração, é coisas horripilantes, assim, bum, né? Medo da pessoa passar medo uma na outra. Deixa eu só achar aqui o código para eu ver vocês aqui. E aí, 251-907, não vai dar tempo esse. E aí, você produz as mesmas substâncias quando você tem crise de pânico. Eu tenho muito medo de passar mal e morrer. Pronto, esse é o maior de todos. 198, 129. 198, 129. Peraí. O maior medo, no fim das contas, é de morrer. Morrer disso, morrer daquilo, de pânico. De pânico não mata, por isso que eu falo. Os sintomas da crise do pânico são desconfortáveis, mas não são perigosos. Eles são desconfortáveis, mas não são perigosos. Por que, Adriana, não são perigosos? Porque não é a crise de pânico que dá infarto. Não é. Nunca foi. Nunca será. Não é. Ah, a pessoa teve uma crise de pânico e aí infartou. O infarto é um problema cardíaco do coração que pode ser por coágulo de sangue, pode ser por entupimento por causa de gordura no sangue, pode ser por rompimento de veias, pode ser por problemas congênitos cardíacos, as válvulas, os átrios, os ventrículos podem ter uma fibrilação e o coração só fibrilar e não bater, mas nunca por causa de crise de pânico. A crise do pânico, ela é o que ela não é perigosa. Os sintomas não são perigosos. O seu corpo não está tentando te matar. Ele está tentando te proteger. É a interpretação que você dá para esses sintomas. Ah, o meu coração disparou. Logo, ele não sabe bater. Logo, ele pode parar. Logo, eu vou morrer disso. Essa é a interpretação que você deu. Sendo que isso não é verdadeiro. Quantas de vocês, quantas e quantas estão aqui na live e falam para mim: eu fui no cardiologista, eu fiz ecocardiograma, eu fiz eletrocardiograma, eu fiz todos os exames, o médico falou que meu coração não tem nada. Mas você continua com medo. Você continua não acreditando. É só o coração disparar e você pensa: é agora, agora vai. E isto não é a solução. Deixa eu só continuar aqui. A solução, ela está dentro de você. Ela não está em outro lugar. Por isso, eu quero deixar bem claro uma situação aqui, ó. Antes de eu responder você, a Gama, que falou assim, que teve uma crise de pânico e o estômago tá doendo. Normal. Normal, porque o estresse gerado, o estresse, o nervosismo, o medo, ele contrai os órgãos internos. E neste caso seu, foi o estômago. Tem gente que é o esôfago, o estômago, pode dar queimação se for esôfago, que é bem aqui. Intestino pode dar diarreia, altos movimentos peristálticos, a pessoa tem uma diarreia muito brava, nervosa, precisa ir correndo no banheiro, excesso de nervosismo. Isso são efeitos colaterais da adrenalina e do cortisol. Assim que eles baixarem, assim que você relaxar, ele volta ao normal. Eu vomito e não consigo comer. Então você pode fazer um exercício de mastigação, porque o engolir, ele é automático. Então você não precisa de pensar para engolir. Você simplesmente mastiga, fala assim: eu não vou engolir, eu vou só mastigar. Não foca no engolir. Quando você menos esperar, você engoliu, porque é automático. A gente não pensa para engolir. Eu engulo minha saliva toda hora que eu tô conversando. Eu engulo a comida, eu posso estar conversando. A minha atenção está em outro lugar. O engolir é automático. Quando você foca no engolir, você fala assim: eu não consigo engolir, eu tenho que ir pra fora, eu tô passando mal, eu acho que vou morrer disso. E o foco está no engolir, na ação. Sendo assim, você desespera. E esse desespero não ajuda em nada. Em nada. Eu tive uma paciente que primeiro ela veio fazer terapia porque a crise de pânico estava atacando o coração.
O coração disparava, ela tinha medo de morrer. Era tudo coração. Então ela evitava tudo pro coração não disparar. Não fazia exercício físico porque o coração disparava. Tentava não assistir coisas, não evitar escutar, conversar com pessoas. Isso não tem jeito. A gente não manda nisso e você vai viver em constante vigilância. É uma coisa sem fim e não é a solução. Aí nós solucionamos isso na terapia. Ela não tinha mais medo, o coração podia disparar, ela já sabia que não precisava de fazer nada, que em poucos minutos o coração voltava ao normal e isso não era problema, visto que ela já tinha passado no cardiologista. Daí ela pegou e começou a sentir esse problema na garganta. Parece que o ar não passava, não dava conta de engolir, aí não dava conta de comer e começou a encucar. É encucar, tá? Você encuca, encuca. Encucar significa obsessão. É a mesma coisa. Você fica obcecada pela sua traqueia. A parte do seu pescoço aqui, ó, a traqueia. O esôfago, a laringe, a faringe, tudo que está relacionado a essa parte aqui, ó. Você começa a focar nisso aqui. Você vai morrer sufocada, que você vai morrer engasgada, que você não vai engolir, que você não vai não sei o quê. Sendo que nós temos dois tubos aqui atrás. Quando um fecha, o outro abre. Se você engole, o do ar fecha. Se você respira, o de engolir fecha. E eles são simultâneos, eles trabalham num ritmo natural. Quem controla isso é uma parte do subconsciente, tá? Involuntário. Então, eu já vou ler você, Djane, aqui no YouTube. Pessoal, tô no YouTube também, tá? O YouTube é bem melhor para assistir. E eu aconselho vocês. E a live tá ficando... tava ficando ruim, né? A imagem. Parece que melhorou um pouco. O que que você faz para melhorar? Melhorar. Tem várias técnicas terapêuticas. Nas minhas lives, eu sempre ensino pra vocês. Eu não fico guardando, segredo, eu não vou te ensinar. Você tem que fazer terapia individual pra você aprender. Não, você pode aprender a técnica. Não vai resolver você só aprender, porque você tem que fazer. Você aprende e faz. É a mesma coisa de falar assim, você me ensina a fazer crochê? Eu vou falar, ensino. Você vai pegar a linha, vai passar assim, assim, assado, vai fazer. Se você não pegar, não fazer, não vai ficar nada pronto. Eu até deixei propositalmente, no YouTube dá pra ver, ali atrás de mim tem um violão, no YouTube dá pra ver. No Instagram, peraí, deixa eu só virar um pouquinho mais, tá vendo ali, ó, ali no fundo? Agora no Instagram vai focar. Ali é um violão. Eu comecei a querer aprender a tocar violão, entrei na aula, assisti 2 aulas, vou virar pra cá agora. Aí, sabe o que aconteceu? Eu não quis mais, desistir. Não achei que eu tinha o dom pra isso. Sabe quando que eu vou aprender? Nunca. O violão pode ficar ali. Então, como que você vai aprender? Você vai fazer exercícios de a letra R com a boca aberta. R, R. Faz a letra R com a boca aberta toda vez que vier uma crise de pânico que querer fechar a sua glote. Por desespero. Você começa a ter um desespero, achando que você não está conseguindo respirar. Quando você põe a comida na boca, você acha que não vai dar conta de engolir. Quando você vai tomar um comprimido, você acha que não vai dar conta de engolir esse comprimido. Então você faz isso. Você faz esse exercício da letra R com a boca aberta. Ar, ar. Quando você vibraciona essa parte aqui, essa vibração, ela faz com que o músculo relaxe mais. Você desfoca do medo e foca no que você está fazendo. Vibrar, cantar. Para vibrar aqui, você pode cantar, você pode fazer você pode fazer ar, você pode fazer o que for, como se fosse um exercício físico. E aí você vai, exercício físico mesmo, da parte física da sua garganta. Aí você vai desfocar no medo e vai falar assim, ok, tá tudo bem. Eu vou entregar este problema para quem? Para quem resolve, que é o seu subconsciente, é ele que resolve isso. Aqui não tá aparecendo que eu estou online, eu estou ao vivo. Talvez tenha um delay, não sei o que tá acontecendo, mas eu consigo ver daqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ler aqui só o que tá escrito no YouTube, tá? Deixa eu só colocar essa janela do YouTube junto ali com o Instagram, que eu olho para um lugar só, ao invés de ficar olhando para lá e para cá. Vou pop-up isso aqui, aí eu coloco aqui, aí eu fecho isso daqui, chego vocês do Instagram para cá, porque vocês estão escrevendo bastante, eu vou responder e vou ler aqui os comentários.
Olha só, enquanto eu vou arrumar aqui pra ler, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esta semana, hoje, especificamente, vai ser a última semana em que eu estou chamando vocês para participar da minha jornada terapêutica. Eu sou terapeuta, eu vivo de fazer terapias, eu vivo profissionalmente falando. Essa é a minha renda, esse é o meu dinheiro que eu ganho trabalhando. Quando eu trabalho, eu ganho dinheiro como vocês também. Quando vocês vão fazer terapia, vocês vão me pagar. E para vocês me pagarem, você precisa de uma renda. Seja outra pessoa que der o dinheiro ou você ganha esse dinheiro. Quando você tem este dinheiro, você investe tanto em roupa, sapato, comida, terapia, tudo que você quiser e achar prioridade. Então, hoje eu recebi algumas mensagens do tipo assim: a terapia é de graça? Não. A jornada é gratuita? Não. Ela não é. Eu despendi muito tempo para programar essa jornada. Ela dura 30 dias. Em apenas 30 dias você aprende a lidar com crise de pânico e ansiedade. E para você entrar nessa jornada, ela tem um limite. Eu abro as inscrições. Eu deixo aberta por um período de mais ou menos 5 dias fazendo as inscrições. E depois eu fecho, encerro, acabou. Aí só quando eu abrir de novo, demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende. Depende de quantas turmas eu estou levando. E se você quiser participar dessa turma de novembro, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu abri a semana passada só para colocar as pessoas que estão interessadas na jornada dentro deste grupo. Quando eu venho aqui fazer uma live para você, eu ensino para você 1, 2, 3 técnicas em cada live, uma pelo menos. Você vai ter que assistir os 224 vídeos que eu tenho lá no YouTube para você realmente fazer uma autoterapia e se curar da crise de pânico. A Adriana ensinou para dor no estômago isso, para dormir bem isso, para cada coisa uma coisa que você vai fazer. Coisas fáceis de serem executadas. Na jornada é diferente. Eu guio você. Hoje, dia 1, vai fazer isso, isso, isso. Dia 2, isso. Dia 3, são 7 áudios que eu envio lá no grupo. Depois eu envio 7 PDFs. Quer dizer, junto com os áudios eu envio 7 PDFs. Esses PDFs eu sentei para escrever. Eu programei o meu método e daí passo a passo para você saber o que fazer na hora da crise do pânico. Eu estou no supermercado, estou tendo uma crise do pânico agora. O que eu faço? Amanhã eu tenho um dentista. E eu tenho medo de ter uma crise do pânico. O que eu vou fazer? Eu ensino tudo isso na jornada terapêutica. Na quarta-feira desta semana, eu vou no dentista. Quarta-feira. E eu filmo quando eu vou nos médicos, nos dentistas, que eu vou no médico, eu vou na farmácia, eu vou em vários lugares. Eu mostro eu nesses lugares. E eu me coloco no seu lugar. Se você estivesse lá, sentada, esperando você ser chamada para ser atendida lá no dentista, e você tivesse uma crise de pânico, o que você faz? Você grita, você pede socorro, você sai correndo, você pega um Rivotril, põe debaixo da língua, você avisa para as pessoas que você está passando mal, ou você fica calada, aguentando. O que você faz? E como que você supera isso? Eu ensino na jornada terapêutica. Por quê? Eu vou ficar 1 hora na live. Eu não vou falar que é zero a chance de você se curar da crise do pânico assistindo uma live, porque isso existe. Existem pessoas que elas são tão determinadas e o problema delas está tão assim no começo e elas estão começando a ter crise de pânico, estão começando a preocupar em virar crônico o negócio. E ela escuta uma live minha e ela fala assim, quer saber? Eu vou fazer exatamente o que ela está falando. E faz, e aí tem resultado. Sim, existe. Então não vou falar que é zero, nula. Mas a maioria das pessoas, quando vem procurar ajuda ou quando me encontram, elas já estão tendo crise de pânico e ansiedade há muito tempo. Há anos até. E aí elas não sabem o que fazer exatamente. É como se eu precisasse de pegar na sua mão. Eu pego na sua mão, lá no grupo. Lá no grupo, é terapia em grupo. Você não vai me contar o seu problema. Nós vamos resolver o medo dos sintomas que você tem da crise do pânico. Eu não vou resolver o seu problema individual. Para isso tem que ser terapia individual. Aí você tem que falar assim, não, eu quero fazer terapia individual. Então eu vou pegar na sua mão e nós vamos caminhar durante 30 dias. Lá nesse grupo. Nesse grupo eu encontro com você numa terapia online, junto com o grupo todo, 2 vezes, tá? São 2 encontros, você vai ter direito a vários bônus, inclusive o e-book, onde lá está escrito parte a parte do meu método IDAI. Hoje eu fiz um carrossel, postei aqui no feed do Instagram, e eu escrevi na legenda
a base do e daí. Enfrentar os sintomas, é isso que eu vou te ensinar na jornada. Desafiar o medo que você tem. Medo de quê? Medo não sei do quê. Deixa eu ler aqui. Eu tentei entrar no grupo, não consegui. Você que não conseguiu, se você clicar no link da bio depois, a jornada não é ao vivo e nem vídeos. Ela é assim, ó. Como que é essa jornada? Quando a gente começar no dia 1, eu mando um áudio meu, curto, todos os áudios têm de 10 minutos para menos, e um PDF. Um PDF é uma, duas folhas só. Uma folha e meia, que você vai ler o que tem que fazer. E você vai ouvir eu explicando. Durante 7 dias, esse é o material que você vai ter. Um áudio no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp. Um áudio, um PDF. Um áudio, um PDF, durante 7 dias. Depois disso, assim que você entra, você tem um bônus. Depois eu vou revelar tudo lá no grupo. Você tem um e-book e você tem encontro comigo ao vivo. Então ele não é todo ao vivo, ele não é todo gravado. Não tem vídeos gravados em plataformas para você ficar assistindo, não. Eu acompanho. É ao vivo e a cores lá no WhatsApp. No WhatsApp, e depois o grupo tem uma parte dele, depois dos 7 dias. Aliás, depois de 10 dias ele é aberto. Ali você pode tirar todas as suas dúvidas. Você vai perguntar pra mim, eu respondo no grupo. O grupo fica fechado, depois eu abro para vocês conversarem, para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem, para vocês saber tudo que você quiser durante 30 dias. E nesse período a gente tem um encontro e depois a gente tem outro encontro. Nesses 2 encontros eu faço um mapa emocional, cada uma vai fazer o seu lá onde você está assistindo, para você identificar de onde vem essa ansiedade tão forte, de onde vem, quais são as áreas da sua vida que estão tirando a sua paz, sua tranquilidade, que está gerando esses pensamentos intrusivos, que estão gerando esta preocupação em que não te deixa em paz, e pelo excesso de ansiedade você acaba tendo uma crise de pânico. E aí você vai saber como diminuir também essa ansiedade. Na segunda sessão eu ensino uma agenda terapêutica, uma agenda emocional. Quando você coloca essa agenda em prática, você diminui muito os níveis de ansiedade. E tudo que você aprender é seu pro resto da sua vida. É seu, você faz de novo, usa, ensina as outras pessoas que você quiser, é seu. É um aprendizado seu para o resto da vida. Igual a faculdade. Eu fiz faculdade de farmácia. Eu estudei técnico de enfermagem também. Estudei os cursos de terapia. Tudo que eu aprendi nas faculdades, nas pós, nas graduações, é tudo meu. É meu. Eu paguei e é meu. O conhecimento é meu. Hoje eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu não estou no Conselho Regional de Farmácia como farmacêutica registrada, não atuo na área de farmacêutica, mas o meu diploma ninguém toma. Não importa se hoje eu exerço a profissão de farmacêutica ou não. O que eu aprendi, tá comigo. Eu carrego. Entendeu? O que eu te ensinar é seu. Você carrega, é seu aprendizado pro resto da sua vida. Você vai aprender e acabou. Uma vez que você sabe, já era. Entendeu? A ignorância que a gente tem a respeito de certos assuntos, principalmente da área da saúde da nossa vida, uma vez que ela é clarificada, uma vez que você entendeu o que acontece no seu corpo quando você tem crise de pânico, nunca mais você vai ter uma crise de pânico sem saber o que está acontecendo com você. Nunca mais. Toda vez que começar uma crise, você já sabe. Você já sabe o que está acontecendo com você, com o seu corpo, com tudo. Você já sabe a cascata de eventos que vai acontecer. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Para quem não serve essa terapia, para quem busca solução mágica, eu não vou fazer nada, eu tomo uma coisa e saro. Isso não existe. Vai continuar procurando. Aqui comigo você não vai achar. Você não vai achar em lugar nenhum, mas se você quiser continuar procurando, pode continuar. Passa de uma medicação para outra, de um psiquiatra para outro, vai anos e anos a fio. Até um dia você vai lembrar essas palavras minhas. Pode voltar nessa live, ela tá gravada. Ela vai ficar gravada lá no YouTube. Aí você vai falar assim, realmente, você tinha razão. Ou eu faço, ou eu vou ficar desse jeito para sempre. E vai. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Eu falei na live quinta-feira passada. Eu faço live segunda, terça, quarta e quinta. Na quinta, quando a gente fez a última da semana passada, eu disse que, infelizmente, existem pessoas que desenvolvem um transtorno, como é o da ansiedade e do pânico, e nunca mais saram. E vão morrer desse jeito. Como eu dei exemplo, o meu exemplo. Eu já tive várias crises de pânico.
Se eu tiver de novo, não tem problema, porque o problema não está na crise do pânico. Ela não está na crise do pânico. A crise do pânico, ela vem e vai embora. Ela vem e acaba. Ela não é uma doença. Não é uma doença. Esse transtorno, ele só vai atrapalhar a minha vida de eu dirigir, andar, falar em público, resolver os problemas, se eu tiver medo dos sintomas. Se eu entendo que os sintomas não são perigosos, que eles não vão me matar, que eu não morro disso, e que isso passa como uma onda do mar, eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, mesmo se eu tiver uma crise de pânico. Qual é o problema nosso hoje? A vergonha. Vergonha de falar o que você sente, vergonha de expressar as suas emoções. Quantas pessoas sofrem de crise de pânico e não conta pra ninguém? Tá lá morrendo e não fala. Tem medo. Medo de julgamento, medo que os outros vão falar, medo de expressar as emoções, medo, vergonha. Sendo que muitas pessoas sentem e sabem o que você tá sentindo. Ah, mas eu já contei pro meu marido, ele não entende. Ok, ele não entende, talvez ele nunca teve, mas isso não te deixa menos inteligente, isso não te deixa mais frágil. Você continua sendo uma mulher corajosa, cheia de qualidades, faz um monte de coisa. Eu não entendo por que a pessoa, ela anula eu sou, isso, eu sou corajosa, abençoada, próspera, inteligente, filha de Deus, blá blá blá, por um diagnóstico transtorno do pânico. Eu tenho transtorno de pânico, ok. Aí ela se torna o transtorno de pânico. Eu sou o transtorno. Não, é que eu tenho transtorno de pânico. Você trabalha, não tem transtorno de pânico. Você dá conta de cuidar da sua casa, não tem transtorno de pânico. Como se fosse uma muleta, um negócio assim, que tipo assim, eu não faço nada porque eu tenho isso. Enquanto eu não sarar disso, eu não posso fazer nada. Mas isso não é uma doença crônica que não tem cura e que você vai carregar pro resto da vida e que te define e que tá numa caixinha e você se resumiu nisso. Isso não existe, gente, pelo amor de Jesus. Se você acha isso ou pensa isso, muda seu pensamento. Ou então vai encontrar outras pessoas que gostam de assinar embaixo. Sabe, assim, você vem com um monte de problema e ela fala assim, é assim mesmo, a vida é assim. Você vai morrer desse jeito e acabou. E eu assino embaixo, acabou. Fica assim. É como se fosse uma mochila cheia de pedras que você pôs nas suas costas e agora você vai carregar para onde você for. Você não consegue tirar ela, você não consegue aliviar seu cargo. Jesus não falou para você carregar isso. Deus nunca te deu uma cruz dessa. Você fala, é a cruz que eu tenho que carregar que Deus me deu. Ah, mentira, não é verdade. Não é verdade. Nós temos dificuldades nessa vida, certo? Nós temos aflições, verdade, isso é verdade, mas todas são passageiras. Todas são passageiras. Se você carrega com você o resto da vida e clicou nela como se fosse um elo, uma corrente que te amarra, então tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Todas as emoções são para serem sentidas e elas são como uma montanha russa, uma roda gigante, uma hora tá assim, outra hora tá aqui, outra hora tá ali, outra hora tá aqui, outra hora tá assim. A vida da gente é igual as batidas do coração. Pá, 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 pá. Assim, sua vida nunca é estável, nunca você vai ficar feliz o resto da vida e você nunca vai ter crise de pânico o resto da vida. Todo dia você tem crise de pânico, toda hora você tá em crise de pânico, isso não existe. Você fala isso. Você até. Não, eu tenho. Não, você não tem. Ah, mas você não conhece. Não, não é que eu não conheço. Não preciso de te conhecer. A crise de pânico é uma emoção. Uma emoção muito forte, sentida no corpo, através dos sintomas, que é gerado por esta emoção. As emoções nos geram químicas que geram sintomas no nosso corpo, que passam. Porque eu sei que, quimicamente falando, é uma descarga de adrenalina e cortisol, quimicamente falando. E essa substância química, ela só dura na corrente sanguínea alguns minutos. E depois ela é dissipada, ela é metabolizada, ela é excretada, ela acaba. Só que se você se prender ao pensamento de o dia inteiro, ó céus, ou vida, reclamação, 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 ficar pensando no ruim, no ruim, no pior, falando, 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 negativo, 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 ruim, ruim, você vai alimentar, alimentar, alimentar. Você tá alimentando uma coisa, é assim, ó, num ciclo vicioso. Aí já não é mais problema de crise de pânico, não. Não é mais problema de crise de pânico, não é. É a forma de você pensar, é a forma de você lidar com os sintomas, é a forma de você interpretar o que você sente.
É isso que precisa ser moldado. O seu cérebro, ele é neuroplástico. Neuroplastia significa que ele é moldado de acordo com o que você pensa. Exatamente. Imagina a mágica como se fosse, né? O poder que Deus te deu. Eu prefiro muito mais falar desse jeito. Imagina o poder que Deus deu para o ser humano de conseguir mudar a epigenética do DNA das suas células através dos seus pensamentos. A coisa mais poderosa que o ser humano tem. Pensar. Pensar. Penso, logo existo. Penso, eu penso. Eu penso. Quando eu penso, as coisas se tornam com mais sentido. Quando você vive no automático, eu sinto e eu reajo, eu sinto e eu reajo, mas eu não penso, o que que você se torna? Pensa nos animais irracionais. Todos os animais são irracionais, todos, todos. Você pensa, não, ele pensa, o animal acho que pensa, não, ele não pensa, ele não pensa. Tudo dele foi aprendido. Muitos dos instintos que Deus já colocou, como o animal saber nadar, saber voar, saber cuidar dos seus filhotes, saber fazer um ninho, saber as coisas que eles sabem que o ser humano não ensinou, Deus colocou no DNA dele, aquele aprendizado. Deus colocou várias coisas no nosso DNA. E muitas vezes nós agimos como se não tivesse raciocínio. Por que você não para pensar? Para pensar. Por que eu estou sentindo esses sintomas? De onde eles vêm? Por que meu corpo reage desse jeito? O que eu devo fazer quando o meu corpo tem esse tipo de reação? Vamos lá. Depois que vocês terminam, eu venho aqui e vejo um monte de coisa. Eu não sei o real motivo, tá? A gente conversou lá no começo. Eu disse pra você que você tem. Eu tenho medo de passar mal. Você tem que pensar por que você tem medo de passar mal. Eu tenho medo de passar mal, é muito relativo. Qual é o problema de passarmos mal no ônibus, na rua? O que vai acontecer? As pessoas vão rir de nós, as pessoas vão falar mal de você, é o julgamento de alguém, é machucar mesmo quando você cair. Ah, eu vou cair no meio da rua, eu posso me machucar. Isso todo mundo pode, até tropeçando. Isso você não tem garantia de nada neste mundo. Então a pessoa ansiosa, ela quer toda garantia. Garantia de que não vai passar mal, garantia de que nada vai dar errado, garantia de que tudo vai bem. Isso não existe nem pro presidente do planeta e nem pro príncipe, nem pro rei, ninguém, ser humano nenhum tem garantias de nada. Todo mundo vive e faz as coisas como se fosse dar certo. E é assim que nós temos que pensar. A gente não vai para uma batalha, que é a nossa vida, já pensando na derrota. Você vai pensando que vai ser vitoriosa. Se acontecer uma derrota, a gente reorganiza a estratégia. Mas você não desiste. Mas você nunca vai ter certeza. Porque Deus só deu hoje pra gente viver. Ele não deu o amanhã. E o amanhã é incerto para todo mundo. Existe a cartomante. Existe a pessoa que lê a mão. Existem essas pessoas que fazem previsão de futuro. Eu, Adriana Dionísio de Paiva Lute, é o meu nome completo, não acredito nisso. Eu não acredito. Se você acredita, tudo bem. Tudo bem, não é problema seu. E o problema meu não acreditar nisso. É igual muita gente não acredita na Bíblia, é problema dela. Cada um tem a sua crença. Eu não tô aqui para mudar, mas eu não acredito. Porque Deus não revelou para as pessoas, através de cartas, o que vai acontecer com o futuro. Ah, mas uma pessoa leu e aconteceu. Aconteceu porque você acreditou tanto nisso. Você construiu isso. Se ninguém falasse através de carta, mas falasse para você que você tem a capacidade de se formar, casar com uma pessoa boa, ter bons filhos e comprar um carro, você ia fazer tudo isso, porque quando você programou isso no seu cérebro, você dormiu, o seu cérebro acordou, dormiu e acordou várias vezes, imaginando essa cena, pensando nisso e acreditando nisso com tanta fé, como se isso já tivesse acontecido na sua vida. Você viveu nessa crença, nessa fé, e isso acontece na nossa vida. Se eu determino, através da minha fé em Deus, que a minha vida vai ser boa e que eu vou ter um bom marido, e eu clamo isto pra mim,
as promessas de Deus, eu clamo para minha vida, eu coloco o meu nome na frente da promessa que Deus fez, por exemplo, de Isaías 41, 10, quando Deus fala assim, eu estou contigo, eu sou sua mão direita. Quando eu vou sair na rua e eu clamo essa promessa para mim, eu falo, Senhor, o Senhor prometeu que ia estar comigo, o Senhor prometeu que vai me ajudar. Então, eu acredito nisso e por isso eu vou fazer a minha parte. E você faz a sua parte, Deus faz a dele, tá tudo certo? Então, funciona para quem acredita nessas outras coisas, porque ela está trabalhando por isso, porque ela acreditou nisso, porque é a fé dela. Só que isso não funciona. Isso não funciona. E na Bíblia fala que para nós não termos as nossas obras em trevas, ou seja, lá no rei Saul, quando ele quis falar com a alma de Samuel, que diz que apareceu para ele, ele falou que ele ia morrer na batalha. Os espíritos enganosos que está escrito na Bíblia, que são os anjos, os anjos do mal, que caíram, um terço dos anjos do céu, junto com Lúcifer, eles podem falar tudo do seu passado, porque eles te conhecem desde quando você nasceu. Eles estão no planeta Terra há 6.000 anos, desde quando ele foi criado, o planeta Terra. 4.000 anos antes de Jesus e 2.000 e pouco, que é o que a gente viveu. 4 antes de Jesus, com mais 2, 6.000. Esse é o tempo do planeta Terra, de acordo com a Bíblia. Por que eu estou falando de Bíblia e de Deus? Porque a Bíblia tem tudo a ver com a mente, com o espírito, com a alma, e nós somos um ser completo em tudo isso. Deus abominou isso. Ele fala para não conversarmos com espíritos mortos, com mediunidade. Se você crê nisso e você está vendo que a minha crença é diferente da sua e você não concorda com isso, é melhor, sinceramente, eu não sigo com quem eu não concordo. Você não precisa me seguir. Eu não tô aqui para mudar ninguém de ideia. Então, vai ser uma dissonância. Eu tô com uma terapeuta que fica falando de Deus, da Bíblia, que não é para acreditar em mediunidade. Eu não creio nisso, eu não sou espírita, eu não acredito nessas coisas, e aí a gente não vai dar certo nem para fazer terapia. Porque quando eu for fazer terapia com você, eu vou falar de Deus, eu vou falar da nossa fé, eu vou falar de como moldar o seu cérebro de acordo com o que Deus ensina pra gente, e não vai dar nada certo. E não dá mesmo. Então, tem terapias de todo jeito hoje. Tem gente que busca o universo. Sinceramente, eu li um livro chamado O Segredo, de Rhonda. Esqueci o nome dela, esse livro é famosíssimo, foi um best-seller. Até hoje é vendido milhões de cópias no mundo inteiro. Eu li ele em 2008, 2009, por aí. Eu não era cristã. E o livro, ele tem um monte de coisa que é tirada da Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia, distorcem e levam para o espiritismo ou para coisas místicas, do tipo assim, pede pro universo que ele te dá. O universo é o quê? Um vazio? Um eco? Uma estrela? Um sol? A lua? O nada? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, não sei o que, não sei o que. O que você imagina? Jesus Cristo veio na Terra como ser humano, imagem e semelhança nossa, andou na Terra, conversou com o ser humano. Livros e mais livros foram escritos através dos apóstolos dele, de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros ali. Só ali tem 4 livros. Fora as testemunhas de Jesus que viram ele. Então, se Jesus é como o Pai, e o Pai e Jesus foi para o céu, como é ele? E se lá em Gênesis 1:27 está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, como que Deus é? Ele tem corpo? Ele tem mente? Ele faz as coisas? Ele tem palavra? Ele tem poder? É assim que está escrito na Bíblia. Então é assim que eu acredito. Eu não vou acreditar no vazio, no vento, no vácuo, no abismo, sei lá no quê. Então, por que eu tô falando tudo isso mesmo? Por que eu tô falando tudo isso? Que eu desviei aqui o assunto da terapia, da fé, remodelar o nosso cérebro, repensar as suas crenças. O que você crê? Crença é crer. O que você acredita? Aí eu tava aqui lendo, é porque a moça falou, eu tenho medo de passar mal, eu tenho tensão muscular e a pressão aumenta. Então você faz relaxamento muscular e toma coisas para baixar a pressão. Chá de erva cidreira, chá de capim-limão, chá de camomila. E faz vários exercícios para relaxamento muscular. Inclusive eu ensino uma aqui, que é pegar uma colher de pau e separar só para isso. Você pega uma colher de pau e começa a dar umas batidinhas assim no seu ombro, aqui onde você não alcança, nas suas costas, assim, em todos os lugares assim, para você soltar a fáscia muscular, que é chamada
Fáscia muscular é aquela pelezinha transparente que parece um chiclete quando você puxa, que fica em cima do músculo, ela reveste o músculo. A gente vê isso nas carnes que você compra. Aí, aquela fáscia muscular é como se fosse uma rede que ela percorre o nosso corpo inteiro. Então, o nosso corpo é totalmente conectado, todos os órgãos são conectados. Quando você sente dor muscular e tensão muscular, não é só você que sente. Todos os seus órgãos internos sentem, a sua musculatura, muitas coisas. Deixa eu só ver aqui, parece que no Instagram o negócio tá de lado, né? Porque eu acabei virando para vocês verem o violão. Eu tenho medo de passar mal, medo de morrer, medo de várias coisas. Tem que trabalhar na terapia, para cada medo. Hoje eu consegui sair sozinha, que bom. Boa noite, acabei de sair de uma crise, estou com dor no estômago. Vai passar. Deixa eu ver aqui. Em mim, no estômago, fico com dor, contração e ânsia de vômito. Até você relaxar, depois isso passa. Tive minha primeira crise de pânico, foi horrível, achei que ia morrer. Depois dessa, da minha cabeça não para de doer. A sua cabeça não dói por causa disso. Crise de pânico é horrível, você acha que vai morrer. Por isso que você sabe que tem crise de pânico. Todas as vezes que uma pessoa tiver uma crise de pânico e ela não pensar que vai morrer, ela não está tendo crise de pânico. A característica principal da crise de pânico é o auge de sintomas no seu corpo e esses sintomas, o único pensamento que você tem é que você está morrendo. Por isso é crise de pânico. Como não está acontecendo nada de errado ao redor, nem perto de você, você não está sendo atacada por um animal, você não sofreu um acidente de carro, você não está pulando de um lugar super alto, você não está caindo de um edifício, você não tem nada pegando fogo, você não tá numa casa que tá pegando fogo, você não tá em nada, você tá sentado no sofá e de repente você tem um monte de sintoma físico e esse sintoma físico faz o seu pensamento imaginar que você vai morrer, isso é crise de pânico. Então elas são inesquecíveis, todas são inesquecíveis, todas, para quem tem crise de pânico. Para quem não tem, ela pode sentir a mesma coisa, imaginar a mesma situação que vai morrer, mas ela não dá bola, ela não liga, ela não importa, ela não carrega isso. Ela simplesmente fala assim: nossa, meu coração disparou tanto, agora eu achei que até que eu ia morrer. Mas tô viva, meu coração é saudável e eu vou seguir a vida. E a pessoa esquece. Segue, vai fazer outra coisa. Esse não se torna um trauma. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, uma ficar traumatizada e a outra seguir a vida sem trauma nenhum. Depende da pessoa. Depende de como você é. Depende da sua sensibilidade. Depende do tipo de pensamentos que você tem. Depende da sua crença religiosa, sabia? Depende. Tem gente que acha que fez uma coisa errada, Deus vai matar a pessoa. É Deus mandando castigo. Deus me castigou porque eu não fiz isso. Eu sabia, não sei o quê. Que eu tô pagando pros pecados. Tem gente que fala que tá pagando pecado de outra vida. Que Deus é esse que ia fazer você nascer só para pagar o pecado de outra vida? Cada ser humano é único. Não tem cópias, não tem repetição. Cada alma é única. Um ser de cada vez, criado exatamente dessa mãe, desse pai, uma chance em 400 trilhões. Eu acho que é isso que os cientistas falaram. Não tem cópia. Você não nasceu várias vidas e nem vai nascer mais várias vidas. Você é única, como uma unicamente. A única coisa que vai acontecer, que Jesus prometeu, e eu acredito 100%, é que Jesus vai voltar e vai ressuscitar. E aí ele vai dar para nós a consciência novamente, porque o ser humano é a consciência que ele tem. Se pudesse arrancar a cabeça, igual muita gente fala assim, eu queria ter um transplante de cérebro para não ter mais crise de pânico e colocar minha cabeça novinha. Jesus vai fazer quase que isso. Quando nós ganhamos novo corpo, ele vai dar essa consciência de quem você é. Por isso que é hoje o dia de moldar o nosso caráter. Pessoas que têm um mau caráter, rouba, adultera, mente, não molda seu caráter conforme a semelhança de Jesus, quando ressuscitar, vai ficar com a mesma consciência de roubo, fazer mal. Ela não vai mudar. A gente tem que mudar agora. Para quando você acordar, você continuar sendo quem você é. Uma pessoa bondosa, caridosa, com bom caráter, que ajuda o próximo. Hoje é o dia da gente moldar o nosso caráter. Hoje. Você hoje trabalha todos os dias para ser uma pessoa melhor.
Porque quando morrer, acabou. Acabou, não muda mais. Acabou. Só se muda enquanto tá vivo. Depois que morrer, já era. Aqueles que aceitarem a salvação e aceitarem Jesus Cristo vão ser salvos. Porque você não compra a salvação. Você não tem dinheiro que paga. Não é suas obras. Não é, eu vou fazer isso, então aí eu vou ser salvo. Não, isso não existe. Deus já te deu a salvação, é sua. É só você aceitar. Eu aceito. Eu aceito, eu quero. Pronto, acabou. Aceita? Sim, então Jesus já te deu. Agora você vive como uma pessoa salva. Imagina como é um governo de Deus, um governo cheio de leis que nos protegem, como os 10 mandamentos de Deus, eles são para proteção do ser humano. Só para te proteger. São cercas que nos protegem de nos destruirmos a nós mesmos. Olha, Deus, o que Deus fala? Não adultera. Porque adulterar só traz sofrimento. Não mata, matar só traz sofrimento. Não rouba, não faça falso testemunho com o teu próximo, honra o teu pai e tua mãe. Que mais? Todos os 10 mandamentos é para nossa proteção. Todos, nenhum é para Deus. Os 4 primeiros é a relação do homem com Deus. Os outros 6 é a relação do ser humano com o ser humano. Se nós obedecêssemos os 10 mandamentos, o mundo seria maravilhoso. Perfeito, na verdade. Perfeito. Era só obedecer os 10 mandamentos, o mundo era perfeito. Por isso que no governo de Deus o mundo vai ser perfeito. Perfeito, porque quando o governo de Deus é o governo do mundo, a política é só Deus, acabou os problemas do ser humano. Não tem. Vamos lá. Lá no YouTube, tem. A Edjane escreveu assim: eu só foco nos sintomas. Às vezes eu consigo fazer os exercícios que você ensina, mas às vezes são tão fortes que eu não consigo. Primeiro, só de você falar isso, eu entendi que você está fazendo os exercícios na hora da crise do pânico. Tá errado. A gente não deixa para treinar só no dia da prova. Se você quer se sair bem, você estuda antes, treina antes. Vamos supor que você vai correr agora na São Silvestre, no dia 1º de janeiro, lá em São Paulo. Você vai saber toda a teoria, como os corredores fazem para correr uma maratona inteira, 46 quilômetros. E aí, quando for no dia 1º de janeiro, você calça um bom tênis, uma boa roupa, pega água e vai. Aí você vai chegar a 2 quilômetros depois e vai falar assim: não dou conta, não aguento. É o que você tá falando para mim. Você pegou os meus exercícios que eu te ensinei e você guardou a teoria dele. E você falou: já sei. Aí na hora da crise do pânico você falou assim: vou fazer. Eu desafio este medo. E não sei o que. Aí eu tenho que aceitar. O que é mesmo que você vai fazer? Aí agora eu vou assistir o vídeo dela pra ver. Agora eu vou anotar. Não, tá errado. Você tá assistindo o vídeo agora você anota. Acabou o vídeo, você começa a treinar. Aí você treina de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Treinar para ter crise do pânico. Você pede para ter crise do pânico. Vocês estão ouvindo muito bem. O microfone está funcionando bem. Eu estou falando para você pedir para ter crise do pânico. Você não vai evitar, você vai pedir. Eu quero ter uma crise de pânico. O seu corpo não te obedece. Ele não vai trazer uma crise de pânico que você está falando. Provavelmente, enquanto você está pedindo, ela nem vem. Quanto mais você evita, mais você tem. E o problema está justamente nisso, você evitar. Por isso que quando você aceita os sintomas e desafia este medo, você resolveu o seu problema. Mas parece que eu falo grego. E aí eu venho aqui todo dia falar a mesma coisa. Só que de formas diferentes. Porque das duas, uma. Primeiro, ou você não acredita, ou vocês não entenderam, ou você tem muito incredulidade e não vai fazer. Eu duvido. Eu não vou fazer, eu já fiz de tudo. Eu enfrentar a crise, eu pedi pra ela vir, ficou louca, tchau. Vou embora dessa live. Pode ir. Pode ir. Não vai resolver. Mesmo. Então, quando eu falar, faça os exercícios físicos, faça 5 coisas, né? O 5, 4, 3, 2, 1 que eu ensino, treina. Vem pra jornada terapêutica, porque pelo menos lá, durante 30 dias, você vai treinar comigo. 30 dias você vai treinar o dia 1, uma coisa, dia 2, outra coisa, dia 3, outra coisa, dia 4, são 7 dias. Depois de 7 dias, aí eu vou avaliar o seu treinamento. Você treinou? Então agora, vai lá na rua. Agora, vai lá no shopping. Vai lá no dentista, marca. Vai lá, me fala o que aconteceu. E de novo, e de novo, e de novo. Ou vocês estão achando que
Não, eu não sei o que você acha. O que você acha que resolve crise de pânico e ansiedade? Eu não vendo remédio. Não vendo medicação. Não vendo suplementos. Os suplementos, eles ajudam você a ter saúde física. Eu falo do físico, do emocional, que é o coração, a mente aqui, e do espiritual. Nós somos essas três partes. Não se separa. Separa didaticamente para eu explicar. Mas se dói na alma, dói no corpo e dói na mente. Simultaneamente. Os três funcionam simultaneamente. Quando você acorda e abre o seu olho, os três estão acordados. A sua mente, o seu corpo físico e o seu espírito. A parte espiritual sua. Os três estão juntos. A parte espiritual do seu subconsciente, onde Deus comunica com você. Através da voz do Espírito Santo, falando para você, não faz isso, não faz aquilo, isso aí tá errado, o que você acha? Blá, blá. O Espírito Santo fala, a voz dele fala. Satanás também está trabalhando, querendo nos destruir. Ele também fala coisas na nossa mente. Ele também dá sugestões. Ele também tem as tentações dele. Ter tentações não é pecado. Cair em tentação, sim. Jesus foi tentado 3 vezes e não pecou. Você pode ser tentada, você tem a escolha de aceitar ou não. Lá na Bíblia fala assim, para você fugir do diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, uma tentação em que você resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai fugir. Ele tenta e depois ele foge. Porque Deus te protege. Deus fala assim, não, você já tentou, ela não caiu, então agora chega. Deus te protege. E protege de novo, e ele fica tentando, e ele te protege. Drica, em janeiro encontrei seu canal no YouTube. Eu estava tendo crise de pânico e ansiedade. Após a revascularização do miocárdio, você guiou a minha mudança. Deus sempre te abençoe. Muito grato. Muito bom, Vitor. Muito bem. O Vitor é homem. Eu não atendo homens. Muitos homens já vieram perguntar: você faz terapia em homem? Não. Você tem jornada para homem? Não. Infelizmente, você vai ter que só assistir meus vídeos, minhas lives, ver meu material de graça e pronto. Você parece a Kira Grace. Quem é Kira Grace? Eu vou escrever o nome aqui, vou procurar saber. Eu não conheço, mas agora eu fiquei curiosa. Quem escreveu isso? Ah? Ana. Ana. E escreve assim? Com K? Obrigada, tá? Muito obrigada. Linda igual a ela. Muito obrigada. Aceito. Você tem que aprender a aceitar elogios, tá? Tem gente que elogia você e você, não, eu comprei ali, não, baratinho, não quero não. Tem que parar com isso, tá, gente? Parar de pouca autoestima. Porque se a gente fala, as pessoas acham que é frescura. Não preciso sair falando para todas as pessoas, mas também não preciso esconder as 7 chaves, entende? Tem gente que esconde como se fosse um segredo. Quem gosta de você, quem ama você, vai querer que você fique bem. Às vezes a pessoa está querendo te motivar para que você não se sinta desse jeito. E aí, para ela, tal, como ela não sente isso, não sente crise de pânico e ansiedade, parece uma frescura, porque ela não sente essas coisas. Mas não é porque ela é mal. Tem gente que é mal mesmo. Tem gente que é mal de natureza. Eu tenho crise de pânico e ansiedade desde criança. Desde criança você é uma criança mais ansiosa. Você só vai aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade não tem problema nenhum. Só aprender a lidar com ela. A gente não acaba com ela. Você quer acabar com uma coisa que uns têm mais, uns têm menos, sabe? Tem gente que... Deus criou seres humanos que são divididos entre mais sensíveis e mais fortes, porque precisamos de todos eles para viver numa sociedade. Imagina que antigamente as cidades eram fortalecidas e elas tinham muros, né? As pessoas mais guerreiras e mais fortes iam para as muralhas, vigiar contra os inimigos. As pessoas que gostam de cuidar mais do próximo, são mais sensíveis, ficavam cuidando dos idosos e das crianças. As pessoas que têm o dom de cozinhar faziam as comidas. As pessoas que têm, entendeu? Deus usa todos os dons. Então não tem problema. Às vezes a sua sensibilidade te deixa mais ansiosa porque você se preocupa mais com o bem-estar da sua família e dos outros do que eles mesmos. Então você olha uma pessoa fazendo uma coisa errada todo dia fumando, todo dia fumando, todo dia fumando, e você pensa assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, eu tenho que falar. E você fica ansiosa por essa pessoa. Oh meu Deus, para de fumar, eu tô falando pra você, cigarro mata, não sei o que, cigarro faz mal, por que você não para com isso? E não sei o que. A pessoa vai falar assim, por que você não cuida da sua vida em vez de cuidar da minha? Só que você
tem essa preocupação. Enquanto outros vai olhar e falar assim, tô nem aí, se ela quiser fumar, problema dela, eu não ligo. Cada um faz o que quiser da sua vida. Elas são menos sensíveis. Pessoas menos sensíveis, sensibilidade humana, a dor física, precisam existir para trabalhar, por exemplo, no bombeiros, no médico. Ontem, quando eu saí de uma loja, tinha um carro pegando fogo no meio da BR, como se fosse BR no Brasil, aqui é freeway. O carro estava em chamas, eu queria ter filmado, só que eu estava oposto do carro. O carro estava lá e eu estava aqui. E quando eu vi no retrovisor, eu vi as chamas, labaredas no carro, assim, ó. A polícia já estava lá. A polícia que está lá socorrendo, ela não pode ser uma pessoa ansiosa, e muito ansiosa, e nem ter crise de pânico, saber controlar os seus nervos, porque ela está lá para ajudar. Pessoas muito ansiosas e crise de pânico, elas não servem para trabalhar como enfermeiros, médicos, bombeiros e várias profissões. E se elas entrarem nessa profissão por acaso, porque achou que é bom, porque acha que tem esse dom, porque a mãe queria, o pai queria, porque ganha dinheiro, porque é status, sei lá, seja lá o motivo que for, vai ser uma profissão sofrida para ela. Ela está no lugar errado, exercendo a função errada. Essas pessoas mais sensíveis deveriam usar o seu dom que Deus deu, da sensibilidade, para usar para outras coisas. Entende? É isso. Então você fala assim, eu sou ansiosa desde criança, porque você é uma criança já preocupada, se preocupa com a brincadeira, essa brincadeira vai machucar, aí não pode ir, no começo você vai passar mal, e você tá sempre preocupado com o bem-estar dos outros, enquanto outros parece que não tem esse cuidado, porque a habilidade dela é em outra função, só isso, não tem nada de errado com você, nada de errado, nós não somos iguais, somos todos diferentes, que coisa mais clássica, né? Todo mundo sabe. Mas você tem que pensar. O YouTube está diferente. Diferente como? Como que o YouTube está diferente? Adriana, o que são salvos? Onde estão? Ah, você está falando da Bíblia, né? Eles estão. Após a morte segue seu juízo. Não. Eu creio, assim, como está na Bíblia, e Salomão, o rei Salomão escreveu em Eclesiastes, e não só ele, mas várias outras passagens bíblicas diz que os mortos estão no pó da terra. Nada sabem, não têm consciência. O espírito, que é o ar, quando a gente nasce, a gente respira. É o ar que Deus dá para o ser humano. Sem o ar, nós não vivemos. Isso é o ar. O ar, respiração. Quando você respira, você tem consciência. Você começa a ter consciência e vai aprendendo dia a dia quem você é. E vai crescendo em graça e sabedoria dia a dia. Quando morremos, o ar é expirado. O fôlego da vida. Isso é o fôlego de vida. Ele volta para Deus. Ele fica no ar. Ele é o fôlego de vida. A sua consciência apaga. Você não tem mais consciência de nada que se passa. Você não sente mais nada, nem amor, nem dor, nem sofrimento, nada. Acabou, acabou. O corpo volta ao pó da terra. Por quê? Com o passar dos anos, ele decompõe. Mas tem gente que morre queimado, tem gente que morre. Um animal comeu, então nem corpo Deus precisa, porque ele vai construir um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo imortal, e ele vai dar consciência. Só que na Bíblia diz que isso vai acontecer na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus, que é a maioria dos cristãos esperam. Eu não conheço as outras religiões que acreditam na volta de Jesus, eu não conheço. Mas não existe um lugar como purgatório, como almas penadas, como sei lá, o que que é? Um espaço no céu, onde as pessoas estão lá esperando o julgamento, ou então estão lá fazendo uma penitência até ir para o céu, ou então já foram para o inferno e estão lá queimando com o diabo. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando estes morrerem por escolhas deles, Deus também fica triste. Ele não tem prazer da pessoa ficar queimando o resto da vida. Quando a Bíblia fala vão morrer o fogo eterno, é porque. Por que é eterno? Porque uma vez queimado, uma vez dado a sentença final, ela é eterna, ela acabou, ela não tem segunda chance, ela não tem, não é uma coisa, morreu pela eternidade, morreu para sempre. Hoje nós não morremos para sempre, nós morremos, é um sono. A Bíblia em várias passagens diz que é um sono.
É igual quando você dorme. Quando você dorme, você apaga completamente. A sua consciência, ela desliga. O seu subconsciente ainda funciona. Na morte, o subconsciente não vai funcionar. Apaga, tudo apaga. Não tem nenhuma atividade cerebral. Tanto é que quando a pessoa tem morte cerebral, ela é vista no eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroencefalograma do cérebro, e o médico constata que não tem nenhuma atividade cerebral. Isso constata morte cerebral. A pupila dela tá midríade, a pupila cresce, não tem atividade nos olhos, não tem atividade nenhuma. Morreu, acabou, tudo aqui desligou, tudo desligou. Essa máquina, quando desliga, ela fica exatamente do jeito que tá, armazenada. Armazenada. Na Bíblia fala que nossa vida está escrita no livro da vida. É como se fosse um backup nas nuvens. Vou falar na linguagem de hoje. Deus armazena o caráter de cada um conforme é. Ele conhece cada um. Por isso que os nossos pensamentos eles são abstratos. Você não pega, você registra eles. Deus registra tudo isso no céu. Quando Jesus voltar, ele vai dar para cada um corpo glorificado. Na volta de Jesus, vai ter pessoas que não morreram, não passaram por essa morte. Algumas pessoas. João viu uma multidão de pessoas, 144 mil, é um número simbólico que nós acreditamos, que ele viu, depois ele olhou de novo, uma multidão dos santos salvos. Estas pessoas, com este corpo, se eu não morrer até Jesus voltar, este corpo se transforma num abrir e fechar de olhos, de acordo com Tessalonicenses, em um corpo glorificado, imortal, sem doença, sem manchas do pecado, sem nada, glorificado, como Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu, no terceiro dia, que foi domingo de manhã, ele ressuscitou. Da mesma forma, ele fala, vai ser assim com os que morreram em Jesus. Ele falou na Bíblia. Jesus veio, morreu por nós e mostrou que isso vai acontecer. Então, isso é o que eu acredito. Quando você fala. O que você disse aqui? O que vai acontecer? Após a morte segue-se o juízo? Não, o nosso juízo é investigativo, é tipo assim. Cada um, quando morrer, já está dada a sentença de vida eterna ou morte eterna. A escolha é só enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo. Mas Deus é justo e fiel. No fim, quando ele voltar, e aqueles que não tiveram salvação, que você indagar por isso, falar assim, mas essa pessoa era boa, mas e a criancinha, e o bebezinho, não sei o quê. Acalma seu coração. Jesus é justo e fiel. Todo o joelho dobrará, conforme Isaías está dizendo, todo o joelho dobrará, até o diabo vai se prostrar perante Deus e falar assim, ele é justo, vai reconhecer que Deus é justo e fiel. Então, não vai ter injustiça no céu. Não vai ter. Quem somos nós para julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser? Não podemos fazer isso. Em hipótese alguma. De jeito nenhum. Nunca. Jamais a gente pode falar, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai perder, esse vai se perder. A gente não sabe, a gente não conhece o coração das pessoas. Desde que Deus faz isso, Ele vai fazer isso. Agora, pra mim, hoje é o dia da minha escolha, da minha salvação. Hoje eu escolho. Deus me livre para essas profissões. Não consigo nem chegar perto de pronto-socorro médico, aparelho de pressão. É aterrorizante. Pois é. Eu amava. Quando eu tinha 20. Você já fez live com quem já melhorou com seus métodos? Seria interessante. Já, muitas. Aliás, alguém tá aqui hoje na minha live? Janara, você tá aqui? Eu tenho que. Você é Jana Oliveira. Eu tenho uma paciente, ela é enfermeira até. E ela falou que vai ser um prazer vir aqui comigo na live. E eu falei pra ela, vamos fazer terça-feira? Então amanhã, provavelmente ela vai estar comigo. É que eu tenho tanto paciente pra atender amanhã, eu não sei se vai dar certo. Que horas são? 3 e 8, eu tenho que buscar meu menino. Falar de Deus é muito bom. Eu amo quando você fala da palavra de Deus. E eu mais ainda. Eu já fiz vários. Não é profissão, talento pra Deus, assim, sabe? Eu não tenho talento de cantar. Mas de falar, pregar, Deus me deu. Faz 10 anos. Quando eu me converti. Eu tenho 14 anos que eu me converti. Mas eu não converti, já fui pregar, não. Foi aqui nos Estados Unidos, um dia. Quando... A sua terapia respiratória também? Não tem terapia respiratória. A Bianca. Bianca, você quer fazer? A Bianca. Aqui, ó. Tá vendo? Ô, Jana, você tá aqui ainda? Tá vendo aqui essa pessoa que escreveu aqui, ó? Essa Bibira ela é minha paciente. E
você já fez com quem já melhorou? Ela tá aqui. Mas eu tenho mais pessoas. Na minha live, as minhas pacientes, elas vêm também, elas gostam. Elas gostam de ficar vendo meus vídeos, assistir tudo. Eu tenho pessoas da jornada, eu tenho pessoas do grupo, eu tenho várias pessoas. Sim, holter de 24 horas, já fiz holter, eletro, cardiograma, mapa, esteira, tudo isso. Mas eu já fiz há muito tempo, eu não preciso ficar fazendo de novo. Eu não fico repetindo exames. A gente faz exames preventivos, exame de sangue para ver como é que tá o colesterol, as vitaminas. Na menopausa agora eu vejo como é que tá o estrogênio e progesterona. Mas fazer exercício físico, alimentação saudável, é isso. Vou fazer amanhã e eu tô pensando para estar calma, me ajude. Assiste meus vídeos. Tem muita gente que sabe o que faz, Daniela. Tem gente que coloca o vídeo no YouTube e vai assistindo enquanto faz as coisas, para poder ter coragem. Eu tenho muitos vídeos encorajadores. Enquanto você estiver lá no médico, estiver indo, estiver no caminho, pega um fone de ouvido, coloca no ouvido e vai escutando meus vídeos. Você vai imaginar como se eu estivesse do seu lado, falando com você. Isso é uma boa ajuda que eu posso te dar. Você não, vai fazer o roteiro já amanhã. Se você fosse fazer terapia comigo, eu te ajudava falando. Amanhã, quando você for fazer roteiro, você vai fazer isso, aquilo. Se acontecer isso, você vai fazer isso. Mas não dá tempo. Já era. O Victor escreveu também no YouTube. Obrigada, Victor. Tenho medo até de comer peixe, que eu penso que dá alergia. Não como todos os temperos, já penso que vai dar alergia, porque minha nora deu alergia e camarão. Aí isso ficou na minha mente. Edjânia, olha só o raciocínio. Vamos lá. Primeiro, alergia é um caso psicológico e real. Você tem alergias psicológicas, que ela não é causa física, ela é ansiedade, dá coceira no corpo, começa a coçar o corpo inteiro, mas aí o médico faz uma bateria de exames, não acha a causa, não é nada que comeu, não é nada, e continua aquela coceira na pele. A pessoa muito ansiosa, ela desenvolve essa coceira, porque a mente não aguenta, ela joga pro corpo. Isso são sintomas psicossomáticos que é chamado. Mas existe alergia verdadeira, um contato com uma substância que o nosso corpo tem as células brancas e reage a essa substância, como vírus, bactérias, pólen, e peixe, camarão, esses frutos do mar, realmente dá. Eu não como nenhum marisco do mar. Na Bíblia, em Levítico 11, Deus falou quais são os animais puros e os imundos. E tem animais que eles não foram feitos para comer. O ser humano come de teimoso, mas eles causam doenças, muitas doenças. É muito mais doença do que proteína. É muito mais impuro do que saudável. Então, para começar uma dieta mais saudável, eu começaria com o que Deus falou que pode comer. Eu acho que a melhor dieta que existe é a dieta do Éden, a dieta que Deus deu para o ser humano. Deus que fez a comida para nós. Ele que falou assim: façamos as plantas e cada uma delas dê frutos e tudo que Deus criou é ótimo. Mesmo assim, a gente pode desenvolver uma certa. Algumas pessoas não podem comer abacaxi, que dá dor no estômago pela acidez, afta na língua. Tem pessoas que não podem comer tomate, que dá afta na língua também, muito ácido. Tem pessoas que não podem comer agrião, ou outras pessoas não podem comer brócolis e couve crua. Mesmo assim, nós temos sensibilidades. Essas são as partes que eu ia falar, sensibilidade. Eu já desmarquei esse roto 2 vezes por mês. Olha, Dani, você vai continuar desmarcando, fugindo e correndo, tá? Já que não tem tempo de fazer terapia e você tá assistindo minha live, é o seguinte, ou você faz, ou você vai desmarcar. Não tem outra alternativa. O medo, ele é subjetivo. O medo nós criamos, porque esse medo que você tem, ele não é real. Ele é a sua imaginação criando hipóteses que você acredita nela. Então, ou você trabalha isso racionalmente e emocionalmente, se preparando, dizendo assim: o médico faz holter, qual é o perigo do holter? O holter é para descobrir se eu tenho problema cardíaco. A Adriana na terapia falou que eu tenho que enfrentar. É o enfrentamento. Se eu tiver crise do pânico, eu vou respirar, vou falar: olha, eu não estou passando muito bem, me dá uns 2 minutos. Em 2 minutos os sintomas passam. Você vai ensinar para o seu cérebro que essa situação não é perigosa. Você vai fazer 3 coisas simultaneamente. Ao mesmo tempo em que você pensa, você vai pensar: olha, isso aqui não é perigoso. É igual colocar o aparelho de pressão. Cadê meu aparelho de pressão para mostrar? Isso aqui não é perigoso. O que é perigoso é que você acha, é a interpretação que você dá para o aparelho. O holter, você vai
colocar um aparelho e uns fios ligados aonde... Ah, não, o mapa eu acho que coloca o fio, né? Ah, não, não é, também não é aqui, não é esse, bem aqui. É o outro que vai por aqui. Isso aqui é perigoso? Não. Isso aqui é um aparelho de pressão. É perigoso? Não. Não é perigoso. Isso aqui não é perigoso. O que eu interpreto, a interpretação que eu dou para esse aparelho, que meu coração vai estar bom, que eu vou morrer, que não sei o que, isso é que vai alimentar o medo. E alimentando o medo, o seu corpo produz adrenalina. Produzindo adrenalina e cortisol, você fica acelerado. Seu coração acelera e os seus batimentos ficam muito fortes e você tem medo de morrer. Então, como que eu enfrento? Ensinando o meu cérebro que a situação não é perigosa. Através do seu pensamento, da sua ação, principalmente, como que eu ajo quando eu tô com medo. Com medo eu corro, eu grito, eu evito. E como eu ajo quando eu não estou com medo? Relaxo. Então você vai relaxar seu corpo, você vai bocejar, está tranquilo. E você vai focar no presente. Vai trazer os seus sentidos para o presente. O que, que é o presente? É o que você está. Olha para a sala, olha para as pessoas, olha para os objetos, usa seu ouvido, escuta os barulhos, escuta os sons, veja, escuta, cheire, sinta gosto e pegue. Pegue nas partes. Ah, tô sentindo meu cabelo, tô sentindo minha pele, minha roupa, tô sentindo minha pele. Vai, sinta as coisas, dê nome para elas e etc. Já estava pensando que estava usando o medidor errado. Eu estava colocando aqui porque no hospital, geralmente eles colocam um aparelho aqui, né? Aqui assim, nesse, né? Eu acho que é aqui no pulso. E uns eletrodos. Acho que é isso mesmo, que vai... Isso não, mapa e o holter. Eu esqueci como que é o aparelho do holter. E aí, esse daqui é de pulso. Realmente, por isso que eu tava colocando errado. Até em falar o nome, medo e tontura já me dá medo e começa. Edjane, olha, faça jornada terapêutica, tá? Faça jornada terapêutica. As pessoas acham que é falta de fé. Deixa elas acharem. Você não tem que justificar. Eu escutei uma frase bem interessante de um homem falando assim: quem te conhece não precisa de justificativa. E quem não te conhece e não gosta de você, qualquer justificativa que você der, ela vai achar que você está mentindo. Então, para que justificar para os outros que não é falta de fé? Não interessa. Não é falta de fé. Mas também só ter fé não resolve. Eu tenho muita fé, mas eu não faço, então não mostro a minha fé. Porque a fé, ela é junto com as obras. Obra sem fé é morta. E a fé sem obras também é morta. Um é junto com o outro. Eu tenho fé de que eu consigo fazer o holter. Eu vou lá e faço. Eu tenho fé que eu consigo, que eu não vou passar mal fazendo um holter. Mas eu não faço. Então eu não mostrei minha fé. Então não adianta. É uma fé morta. É uma fé que não tem obras. Nenhuma obra. Eu estou fazendo uma live agora e eu preciso desligar. Deixa eu falar pro Davi que eu tô indo buscar ele. Jesus. Eu tô fazendo uma live agora, tá? E eu tenho fé que eu vou ajudar muitas pessoas a vencerem. Vou escrever pra ele. Oi, já vou. Eu tenho fé que eu vou ajudar muitas pessoas a vencer a crise do pânico da ansiedade, certo? E eu estou, esta semana, fazendo lives chamando as pessoas para entrar no grupo do WhatsApp. Vem pro grupo do WhatsApp, que eu vou abrir um grupo que eu vou fazer jornada agora em novembro. A semana que vem, para quem está no grupo, vai ter uma oferta especial que eu vou revelar só lá no grupo. No dia 10. No dia 10 de novembro eu vou falar assim, ó, hoje, somente hoje, a inscrição para a jornada é tanto e quem se inscrever vai ganhar isso, isso e isso, e os 20 primeiros vão ganhar isso, isso e isso. E nesta jornada, você vai vencer a crise do pânico da ansiedade. Esta é a minha fé. E por isso eu trabalho e mostro minhas obras. As minhas obras é o que eu fazer. Lives, conversar, chamar, abrir o grupo. Agora se eu falar assim, não, eu tenho fé que esse método meu resolve. Eu tenho fé que ajuda muita gente. Mas eu não vou chamar não. Vai que o povo não vai que eles não fazem, vai que não vai dar certo. Ah, vamos deixar isso pra lá, é muito mais fácil.
Então eu não tenho obras. Isso resolve? Não. Então pronto. Então quando as pessoas falam falta de fé, ela não tá nem falando se você tem ou não, porque não tem como medir. Fé é amor, fé, medo. Não tem como medir. Quando você vai no consultório falar pro médico o tanto de medo que você tem de morrer, ele não sabe que tanto que você tem. Se você tem muito medo, você tem pouco medo, ele vai graduar de 0 a 10. Eu tô com dor. Que tanto que dói? Vou graduar. A minha dor é 5, minha dor é 7, minha dor é 10. Aí ele sabe que tá com muita dor. Ele só sabe graduar, porque ele não sabe sentir. Quando as pessoas falam se a gente tem fé ou não, ela olha para suas obras. Ela fala assim: ah lá, ó, ele falou que tem coragem de fazer não sei o que, mas não faz. Pronto, então não adiantou falar. Entendeu? É isso. É isso que as pessoas querem dizer. É isso que as pessoas querem dizer. Não adianta eu falar que eu acredito na volta de Jesus se eu não viver de acordo com o que eu acredito nisso. Não adianta eu falar de Deus se eu mesmo não creio em Deus. Não adianta eu falar para você que você vai vencer a crise do pânico e da ansiedade se eu não acreditasse nesse método. Se eu não visse ele funcionando. Se eu não tivesse a certeza absoluta que várias pessoas que eu vi, que falaram comigo, que fizeram terapia comigo, que colocou o método em prática, todo dia no WhatsApp eu recebo. Adriana, obrigada. Adriana, eu até que compartilhar as desse final de semana. Gente que vai para aniversário, vai para festa, viaja, pega ônibus, dirige, mostra lá, tô aqui ó, na porta da escola do meu filho, vim buscar ele. Coisa que eu não fazia há anos. Há anos eu não tinha coragem de pegar o carro e ir na escola do meu filho buscar ele. As pessoas me falam, e agora eu fui com o seu método. Então, pronto, eu tenho certeza que funciona. Para todo mundo, não. Não. Não existe nada infalível nesse mundo. Não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque um monte de gente não vai fazer. Não vai fazer o que eu estou ensinando. Não vai fazer. E tem gente que entra e quando não faz, eu sei. Eu sei. Rapidinho. Em 2 palavras, ela falar pra mim, Adriana, então, sabe o que aconteceu? Não deu certo, não. Eu tive crise de pânico e tal, e não deu certo. Eu falei, então tá. Ok, então vamos aqui, vem cá. Como que se respira para diminuir os batimentos cardíacos? Como que é a respiração que eu ensino? Como é que é mesmo que você falou? É 6, né? 4? Eu fiz. Peraí, deixa eu lembrar. É 6, 4 e 8, né? É isso? Assim. Não, eu fiz. Ah, tá. Como que você tá fazendo uma coisa, fazendo todo dia, fazendo todos os dias, 3 vezes por dia, e na hora de fazer você não sabe? Como é que isso não entrou no automático, então? Isso é uma das coisas, fazer respiração, uma delas. Então, certeza que você não tá fazendo, certeza. Certeza. Quem acha que vai se livrar da crise do pânico da ansiedade só me escutando, escutando, porque ela falou isso, pronto, mentalizei. Agora vai resolver. Não vai, gente, ué, não vai. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Combinei, mas tenho muito medo de viajar. E dei. O pior que é esse final de semana, né? A jornada vai começar semana que vem, senão eu te ensinava. Esse negócio de. Você não tem medo de viajar. Você não tem medo de viajar. Eu viajei semana passada. Foi meu aniversário. Na outra sexta, no dia 24 de outubro, foi meu aniversário, dia 24 de outubro. Quem me segue aqui mais tempo conhece. Eu viajei, 24 de outubro, fui para Las Vegas. Daqui até Las Vegas, onde eu moro até lá, de carro, são 5 horas de carro, 5 horas. E o meu marido foi dirigindo uma boa parte do tempo. Não, daqui até lá ele foi dirigindo o tempo todo. Depois, na volta, eu dirigi um pouco. Eu detesto que os outros dirige. Parece que eu tenho que dirigir. Só eu dirijo bem, só eu tenho segurança. E ele deixa eu dirigir várias vezes. Ele deixa. Ele fala assim: não, melhor você dirigir do que a gente ter que ficar toda hora brigando, né? Discutindo, assim. Não é brigando, discutindo tipo assim. Eu falo assim: Léo, vai mais rápido. Léo, vai mais devagar. Léo, cuidado. Ó o carro. Não, peraí. Por quê? Ansiedade, medo de bater o carro e morrer. Todo mundo tem. Eu fui e voltei. Você acha que todo mundo que dirige, você acha que todo mundo que entra no avião não tem medo, só você? Dizem as estatísticas que 10% das pessoas que estão no avião têm ansiedade,
Mas foca em outra coisa. Os outros 90% têm ansiedade e escondem a ansiedade. Só isso. Uns demonstram, uns escondem, mas todo mundo fica. Não tem um ser humano que ama a própria vida, mesmo acreditando em Deus, que não faz as coisas com medo mesmo. Eu tenho medo, mas eu vou fazer. Eu não vou deixar de fazer. Porque o dia, Deus sabe. Deus me deu hoje, então hoje eu vou fazer. Eu não sei quantos dias eu vou ficar viva. Eu fui e voltei, tô aqui. Você acha que, tá, pode morrer no caminho. Sim, ontem eu não vi um carro na freeway pegando fogo? Não falei pra você? Eu orei, falei, meu Deus, não deu pra eu ver, não sei o que é. Mas eu falei, tomara que a pessoa tenha conseguido sair de dentro do carro. E que ninguém tenha se machucado. Mas acidente acontece todos os dias. Então, você tem medo de viajar com seu marido, por quê? Porque você queria ter certeza absoluta que você vai e volta feliz. E nada vai acontecer. Você não tem essa certeza. É um risco que você tem que correr. E o dia que você não tiver coragem de correr esse risco, você vai ficar preso dentro de casa, só isso. Então você não vai mais viajar. Não viaja, porque toda vez que você viajar vai ser o mesmo risco. Todas as vezes. Todas as vezes. Aí você fica escutando história de gente que tava tudo bem, aí foi não sei aonde, aí morreu. Aí foi não sei o que, bateu o carro, aí não sei aonde, não sei o que. Eu não sei porque que a gente enche a nossa cabeça com esse tipo de histórias. Elas existem e sempre vão existir. Então, não vai te ajudar em nada ficar escutando essas histórias. Como é que eu faço na terapia para ajudar as pessoas? Meu Jesus, são 3h26, eu tenho que ir embora. Eu faço assim, ó. Foca no que você quer e não no que você não quer. Quando eu começo a ficar com medo de dirigir, eu falo assim, ele não é doido. Meu marido não é doido, assim, doido de tipo imprudente. Quando a gente é jovem, a gente é imprudente. Quando eu bebia, eu era muito imprudente. E sob efeito de drogas, o tanto que a gente é imprudente, né? As pessoas que usam drogas. Aqui, a maconha é liberada na Califórnia, sabia? Liberada. Pode vender, pode comprar, pode usar. É. Tô falando mentira, não tô falando verdade. Você imagina o tanto de gente sob efeito dessa substância dirigindo. Então a gente tem que dirigir pra gente e pros outros. O meu esposo não estava alcoolizado, não estava drogado, não estava tudo. Ele está consciente e orientado. E tem 2 filhos dentro do carro. Então ele não vai fazer uma loucura. Ele não é esses jovens que ama correr e tal. Então eu tenho que confiar. E eu confio. Porque se eu não confiar, vai ser só briga, eu não vou. Então não adianta. E aí, o que eu foco? Eu foco no prazer de estar viajando, na alegria, nos passarinhos, nas montanhas, nas paisagens, nas fotos, na alegria que está proporcionando para a família toda. Eu me imagino chegando lá, aproveitando o lugar, aproveitando o momento, aproveitando tudo. E aí a coisa muda de figura, entendeu? É o sentido que você dá para o que você está fazendo. Eu viajo em março, fiquei com medo um dia antes, no dia foi perfeito, eu até esqueci. Agora, depois de mês, a ansiedade voltou com tudo. Não é ansiedade, não, é pensamento. Pensamento, você dá nome pro seu pensamento de ansiedade, porque ele tá no futuro, isso é verdadeiro, ele tá no futuro, pensamento no futuro gera ansiedade. Mas o problema não está que ela voltou. Olha, eu tinha amor pela pessoa, aí depois o amor voltou. E aí eu parei de ter amor. Coloca isso em outros nomes, de outras emoções que você tem. Eu tinha ódio, aí o ódio acabou e agora o ódio voltou. Eu tinha. Então quer dizer que você sempre teve a capacidade de sentir ódio e amor. Essa capacidade nossa de sentir ansiedade, ela nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você vai nascer e vai morrer tendo todas essas emoções. Então, você não faz tratamento para acabar com a sua ansiedade. Você faz um tratamento para saber lidar com a ansiedade. É muito diferente. Com esse pensamento, encerramos a nossa live de hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e se inscrevam para a jornada. Adriana, como que eu faço para participar? O link está na bio. Ou então escreve aqui, ó, coragem, coragem, eu quero. Participa da jornada. E aí você vai aprender a lidar com crise de pânico e ansiedade. Interrompendo a transmissão, para você que está no YouTube, vai lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Um link para você ir no meu site. Lá no site tá, quero participar da jornada. Quando você clicar, quero participar da jornada, você já cai direto no grupo especial. Grupo especial para a jornada. Muito obrigada, Bianca, por escrever e eu sempre tenho muitas pessoas na live que são ferramentas vivas, pessoas vivas que usam as ferramentas que eu ensino, provas vivas de que funciona você enfrentar o medo. Quanto mais você enfrenta, menor ele fica, até que ele desaparece.